Salve raça, tudo certo? João Lourenço aqui e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a planta cannabis. Quero comentar um pouquinho com vocês um vídeo mais introdutório, como eu mencionei no outro vídeo que eu acabei de fazer, falar um pouco de uma forma mais leve, de uma forma mais descontraída, não vai ter tanta edição esse vídeo, mas falar um assunto mais introdutório. E quero conversar nesse vídeo um pouquinho com vocês sobre cannabis, tá pessoal? Sobre essa palavra cannabis e muitas coisas que cercam esse assunto, que é recheado aí de desinformação, de preconceito, e algumas coisas elas merecem ser atribuídas com uma certa profundidade, tá? Esse assunto é muito complexo e eu quero comentar alguns desses assuntos aqui com vocês hoje. Pessoal, o cannabis, já indo direto ao ponto, né? Eu sei que esse é o ponto que mais interessa quase todo mundo, tá? Eu gosto muito de falar do sistema endocannabinoide. Se vocês forem ver meus outros conteúdos ali de Instagram e tudo mais, eu falei muito mais do sistema do que da planta. Não que a planta não me interesse, obviamente é muito interessante e eu gosto muito de falar sobre isso. Mas eu gosto muito de falar do sistema porque isso muda um pouco a nossa narrativa, isso traz outros argumentos para essa discussão, especialmente quando a gente fala com outros profissionais da saúde, tá? Eu acho que a gente precisa criar essa consciência social sobre a existência desse sistema, do que ele faz, como que ele faz e o que a gente precisa saber sobre ele, o que a gente precisa pesquisar sobre ele, porque para mim, o sistema que a cannabis vai atuar, e aqui é para mim, tá? Existem vários indícios disso tudo que eu vou falar, mas não é um consenso científico, tá? Não levem isso aqui ao pé da letra, mas isso, como existem indícios, eles merecem ser melhores investigados. Por exemplo, o envolvimento do sistema com uma série de doenças, né, epilepsia, autismo, câncer, doença inflamatória intestinal, doenças neurodegenerativas, ainda entre outras, tá? Envolvimento do sistema com mecanismos de ação de medicações que a gente já utiliza e também o envolvimento dele com os efeitos colaterais das medicações. Eu acho que tudo isso merece aí ser investigado, tá? Mas não é isso que eu quero falar com vocês hoje. Hoje eu quero falar sobre cannabis, porque, bom, eu quero chamar um pouco a atenção nesses vídeos mais iniciais, e eu sei que cannabis é o assunto que mais interessa, né? Tem o lado positivo e o negativo dessa questão de cannabis. O lado negativo é que tem muito preconceito, tem muito estigma, mas tem o lado positivo que isso chama muito a atenção. As pessoas procuram saber sobre cannabis porque elas são muito curiosas, né? Tudo que acha que é um tabu acaba chamando a atenção. E cannabis é um belo de um tabu na sociedade, né? Já tive um pouco ali de receio de falar que trabalho com isso, de que tenho projetos educativos sobre cannabis, que aplico a terapêutica com cannabis nos meus pacientes. Já falei isso mais encolhido assim. E geralmente chama muita atenção, né? Muita gente ainda me vê na rua, pessoa que me conhece, né? Que vem, e aí João Cannabis, o João da Cannabis. Todos meus amigos quando me apresentam falam, esse aqui é o meu amigo veterinário que trabalha com cannabis. Então eu sei que chama muita atenção e eu sei que as pessoas têm muita curiosidade. E nessa série de vídeos que eu vou fazer, eu quero conversar um pouco sobre esses termos, né? O que eles querem dizer, o que é essa planta, o que ela produz, por que tem esse estigma todo, por que chama tanto a atenção, né? Além de toda a questão de maconha, obviamente. Mas eu acho que vai ser o primeiro vídeo mais por essa questão, que eu sei que é a curiosidade geral das pessoas sobre isso. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo, tá, pessoal? Cannabis é uma palavra que vai falar de um gênero de uma planta, tá? Caso vocês lembrem ali da biologia do ensino médio, o pessoal fala de gênero, família, espécie, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Saibam que cannabis é o gênero de uma planta. Há uma classificação que eles chamam de taxonômica, uma classificação científica pelas características dessa planta, pela morfologia dela. Então, espessura do caule, tamanho da planta, tamanho da folha, formato da folha, muito característico, e por aí vai, tá bom? Todas as espécies vegetais e animais vão ser classificadas da mesma forma que a cannabis, não é exceção da cannabis, tá bom? Saibam, eu gosto muito de falar isso, da normalização desse assunto. Não imaginem que é uma coisa de outro mundo, tá, pessoal? É uma classificação, assim como qualquer outra classificação que foi feita para qualquer outra espécie. Plantas similares são classificadas dentro da mesma espécie, plantas um pouco menos similares pertencem ao mesmo gênero, plantas menos similares pertencem à mesma família, e aí vai subindo, né? Conforme for subindo, digamos assim, não sei se o termo seria bem esse, mas conforme a gente for
indo de espécie, ordem, espécie, gênero, família, depois chega em ordem, as espécies vão ficando mais diferentes, tá bom? Cannabis vai ser esse gênero, pessoal. Então nós temos plantas do gênero cannabis e existem uma série de espécies que já foram descritas para essa planta. Cannabis sativa, tá? Esse segundo nome seria da espécie. Então a espécie sativa, a espécie índica, a espécie ruderalis. Saibam, eu não vou querer me aprofundar muito nesse vídeo, que existe uma discussão gigantesca em relação a isso, tá? Qual espécie é o quê? Essas espécies são um pouco complicadas de serem classificadas, tá? Primeiro que essas plantas, a grande maioria das sementes e das plantas que são comercializadas hoje, vai ter gente que vai querer me matar por escutar isso, tá? Mas até onde eu saiba, é dessa forma que acontece. Essas espécies, elas são híbridas, tá? A sua grande maioria. Elas podem ter uma predominância sativa ou uma predominância índica, tá? A maior parte da sua genética é uma genética sativa. Mas isso é debatível, tá? Para começar, que essa separação nessas três espécies, ela é muito simplista. A literatura já fala aí de mais de 200, 300, se eu não estou enganado, espécies que foram descritas ao longo da história humana, tá? Comentando sobre isso, a cannabis ela não é novidade para a gente. Já existem relatos da cannabis lá no Egito, existem relatos de cannabis lá na Grécia, lá em Roma, lá com os romanos. Então, não é um assunto muito novo para a humanidade. O novo que a gente tem é o preconceito que a gente tem em cima dela. Existem civilizações inteiras que utilizavam a cannabis, muitas delas não sabiam nem dos seus efeitos entorpecentes, tá? Se eu não me engano, eram os próprios romanos que utilizavam a cannabis apenas para fibra. Então, eles tinham muito cultivo de cannabis somente para retirar ela para os seus usos industriais, né? Para fabricação de roupas, de cordas e por aí vai. Essa civilização inteira, durante aí não sei quantos anos, não sabiam que a planta tinha efeitos entorpecentes. Não sabiam de todo o processo que tinha que fazer com ela para que as pessoas ficassem chapadas. Ou tivessem uso ali medicinal. Também não era utilizada porque eles não sabiam desses efeitos. Mas a questão da história eu vou comentar em outro vídeo, tá? Não é o meu foco hoje aqui ficar muito preso nessa questão da história, embora ela seja muito interessante para a gente ver da onde que veio toda essa questão, né? Por que as pessoas têm tanto preconceito e por que é tudo tão difícil se falando de cannabis, né? É muito burocrático, é muito preconceito. Tem pessoas que tu fala cannabis, eles já abrem o olho, assim, fala que trabalha com cannabis, eles já ficam de cara ali pensando, meu Deus, esse cara aqui, ele dá maconha pros cachorros, né? Isso é uma coisa meio... já ouvi isso algumas vezes. Mas agora falando ali das espécies que eu tinha comentado. A maioria que a gente tem hoje, elas são híbridas, pessoal, porque desde toda essa história que a gente tem da planta, desde todas as civilizações que ela passou, ela vem sendo manipulada pelo homem. E especialmente num passado mais recente, existem muitas pessoas que criaram genéticas diferentes da cannabis. Até onde eu saiba, a gente tem mais genéticas de cannabis do que a gente tem de milho, do que a gente tem de soja, em questão de variedades de sementes, tá bom? E isso é muito complicado porque isso não foi feito de uma maneira científica. Isso foi feito muitas vezes por pessoas que estavam ou produzindo as suas medicações, ou ali reproduzindo a planta, né, cruzando a planta por causa dos seus efeitos entorpecentes, né? Então, as pessoas gostavam do efeito de uma genética e elas misturavam com outra genética e elas tinham um resultado que já virou uma mistureba, tá? Na verdade, a verdade é essa, virou uma mistureba. E nós não temos uma planta originária, tá bom? E nós não temos um padrão genético dessas plantas sendo classificados de uma forma muito científica, tá? Isso daqui, para ser bem sincero com vocês, foi uma coisa mais que os maconheiros foram fazendo ao longo de todos esses anos e estão fazendo cada vez mais para ter os efeitos ali da planta, tá bom? Então, não estou falando que isso aqui é errado, tá? De forma alguma. Estou só comentando que isso não é uma coisa científica e que existe um debate muito grande em relação a essa nomenclatura de espécies específicas, tá? Isso já vinha sendo debatido há 500 anos atrás e ainda hoje isso ainda merece ser debatido e não vai ser eu que vou falar para vocês. Eu gosto de falar que eu não sou botânico, né? Para estar aqui falando é espécie, não é espécie, foi cruzamento, não foi cruzamento, enfim. Eu só estou falando que existe uma discussão em relação às espécies dessa planta, tá? Eu gosto de falar cannabis porque cannabis não tem erro, pessoal. Também vou comentar em outros vídeos em relação a essa separação de maconha e separação de cânhamo. Saibam que cannabis é esse termo científico que eu mencionei, o termo taxonômico, mas nós temos a maconha e o cânhamo. O que seria isso?
Isso é classificação governamental, classificação legislativa. Como que o governo está fazendo para classificar a planta, tá bom? Tanto maconha quanto cânhamo são cannabis, tá? Tanto cânhamo industrial quanto cânhamo medicinal, cannabis. E maconha medicinal e maconha recreativa ou de uso adulto, cannabis. Cannabis vai englobar tudo isso, tá bom? Falou cannabis, não tem erro. Vai ser a planta e vai ser todos esses usos, tá bom? Tudo que a gente falar de uso industrial, medicinal, recreativo, tudo isso vai vir da planta de gênero cannabis. Não interessa a espécie, não interessa o uso, vai ser cannabis, por isso que eu me refiro a ela com esse termo, tá, pessoal? Resumidamente aqui, já estou falando já faz tempo, cannabis vai ser um gênero, classificação científica, tá? Não esqueçam disso. Falar sobre cannabis é a mesma coisa que falar sobre maconha, sobre cânhamo e sobre qualquer outra definição que vocês vejam sobre essa planta, tá? Cannabis vai englobar tudo isso. Maconha e cânhamo vão dividir essa classificação científica em duas classificações governamentais, tá bom? Vou falar um pouquinho da diferença sobre tudo isso em outro vídeo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui e até a próxima, tá bom? Qualquer sugestão, qualquer comentário, estamos aí à disposição. Valeu!